O Caribe, com suas águas turquesas e milhares de ilhas, foi cenário de um dos períodos mais fascinantes e violentos da história, a pirataria. Para além dos mitos, a história dos piratas do Caribe é uma saga complexa de geopolítica, luta pela liberdade e busca por fortuna, transformando o mar em um teatro de operações onde a lei era ditada pelo mais forte. Dê o seu gosto, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. As origens da pirataria na região estão intrinsecamente ligadas à descoberta do Novo Mundo e à imensa riqueza que fluiu de suas minas e plantações para a Europa. A Espanha, por meio de sua frota das Índias, tornou-se o principal alvo. Essa vasta rede de transporte de metais preciosos, principalmente ouro e prata dos vice-reinados da Nova Espanha, México e do Peru, era uma tentação irresistível para as potências europeias rivais, notadamente Inglaterra, França e Holanda, que estavam ansiosas para diminuir o poder espanhol e obter uma parte das riquezas americanas. Para proteger suas cargas, a coroa espanhola estabeleceu um sistema rígido, a Frota das Índias ou Frota de Prata. Anualmente, 2 grandes comboios partiam de Sevilha, mais tarde Cádiz, em direção ao Caribe. A frota da Nova Espanha ia para Veracruz e os galeões de Tierra Firme iam para Cartagena das Índias e Portobelo, onde se realizavam as grandes feiras comerciais. As frotas reabasteciam e carregavam seus tesouros em locais estratégicos como Havana, antes de embarcarem na perigosa jornada de volta à Espanha. Esse sistema, embora monumental, era lento e previsível, criando gargalos geográficos que os piratas do futuro explorariam com maestria. A Guerra dos 80 Anos, de 1568 a 1648, entre a Espanha e os Países Baixos e as contínuas guerras anglo-espanholas do século XVI, proporcionaram o terreno político fértil necessário. Inicialmente, a ameaça não vinha de piratas independentes, mas de corsários, marinheiros autorizados por seus governos através das chamadas cartas de corso ou marcas. Esses homens eram, em essência, piratas legalizados. Sua missão era atacar e saquear navios e assentamentos de nações inimigas, com a promessa de compartilhar o saque com a coroa que os patrocinava. Francis Drake, a serviço da rainha Elizabeth I da Inglaterra, personifica perfeitamente essa fase. Drake, conhecido pelos espanhóis como o Dragão, não só saqueou portos estratégicos como Nombre de Dios e Cartagena das Índias, mas também circunnavegou o globo, de 1577 a 1580, retornando com um imenso tesouro e demonstrando o alcance e a audácia da atividade corsária. O sucesso deles estabeleceu um precedente perigoso. Atacar as rotas de abastecimento espanholas não era apenas uma fonte de riqueza, mas também uma estratégia militar e econômica viável para minar a principal potência mundial da época. Outros corsários notáveis desta época incluem Jean Fleury, francês, famoso por capturar o tesouro de Moctezuma, e Piet Hein, holandês, que no ano de 1628 realizou a única captura de uma frota de prata inteira. O corso serviu como uma forma de guerra de baixa intensidade, permitindo que as potências do norte da Europa estabelecessem uma presença colonial no Caribe. Com o passar do tempo, à medida que as tensões geopolíticas se intensificaram e as colônias europeias foram estabelecidas nas Pequenas Antilhas e em outras ilhas que a Espanha havia ignorado em grande parte, como São Cristóvão, Barbados e Tortuga, o cenário da pirataria mudou. A incapacidade das potências europeias em controlar totalmente seus agentes no Caribe levou ao surgimento de grupos mais autônomos e notoriamente violentos. Os bucaneiros e os filibusteiros. O termo bucaneiro vem da palavra indígena bucan, um método de defumação de carne. Originalmente, no início do século XVII, os bucaneiros eram caçadores europeus, principalmente franceses, mas também ingleses e holandeses, de javalis e gado na ilha de Hispaniola, hoje Haiti e República Dominicana. Eles vendiam carne defumada e couro para os navios que passavam. Eles viviam uma existência árdua à margem da sociedade colonial, muitas vezes na companhia de cães selvagens, e eram mestres no uso do mosquete. Quando os espanhóis tentaram exterminar o gado selvagem e expulsá-lo de Hispaniola, numa tentativa de eliminar sua fonte de sustento e impedi-lo de ajudar os invasores, os bucaneiros refugiaram-se na pequena ilha rochosa de La Tortuga, ao norte de Hispaniola.
Tortuga, com sua localização estratégica perto das rotas marítimas espanholas e um refúgio natural, rapidamente se transformou em uma república pirata de facto. A partir da década de 1630, tornou-se o epicentro da pirataria no Caribe. Ali, a vida era regida por códigos rudimentares, porém rigorosos. Um dos aspectos mais fascinantes da vida de um bucaneiro era o grupo de chasse, ou caça compartilhada. Um conjunto de regras que detalhava a distribuição dos despojos, onde uma porcentagem era destinada a reparos de navios, provisões e aos irmãos da costa. O restante foi dividido entre a tripulação, com o capitão e os oficiais recebendo rações ligeiramente maiores, além de auxílios especiais para os feridos. Existia uma espécie de seguro social rudimentar. Por exemplo, a perda de um olho ou de um dedo resultava em um pagamento fixo em 8 moedas, e a perda de uma perna ou de um braço garantia uma aposentadoria mais substancial, assegurando que ninguém que lutasse bravamente ficasse na miséria. As regras eram rígidas contra roubo entre camaradas, deserção e covardia em combate. Essa atmosfera de relativa anarquia e oportunidades atraiu marinheiros descontentes, desertores, escravos fugitivos e aventureiros de todas as nacionalidades, principalmente ingleses, franceses e holandeses. Esses homens, que agora se dedicavam ao roubo marítimo, se autodenominavam filibusteiros, um termo que essencialmente significava ladrão de navios ou navegador livre. Tortuga e mais tarde Port Royal, na Jamaica, tornaram-se bases a partir das quais foram lançados ataques não só contra navios, mas também contra cidades coloniais espanholas. A Era de Ouro da Pirataria, aproximadamente de 1650 a 1730, é o período que cativou o imaginário popular. Esta fase inicial, a Era dos Bucaneiros, de 1650 a 1680, foi caracterizada pela tolerância oficial à pirataria por parte dos governadores coloniais. Durante esse período, a pirataria era frequentemente incentivada pelos governadores coloniais, especialmente na Jamaica, tomada pela Inglaterra em 1655, e em Tortuga, como uma forma barata e eficaz de guerra por procuração contra a Espanha. Henry Morgan, talvez a figura mais famosa dessa época, é o exemplo paradigmático da ambiguidade moral daquele período. Ele começou como um bucaneiro e ascendeu ao posto de corsário mais bem-sucedido da história. Seus ataques, sempre com carta de corso, não se limitavam a simples navios, mas incluíam o audacioso assalto a Portobelo, em 1668, que resultou em um saque colossal, a brutal destruição de Maracaibo e Gibraltar, em 1669, e o saque do Panamá, em 1671. Seu ato mais notório, onde liderou uma força de milhares de homens através do Istmo para destruir a rica cidade do Panamá, Panamá Viejo, o centro administrativo e de tesouros espanhol no Pacífico. A dimensão e a brutalidade de suas ações foram sem precedentes. No entanto, Morgan não era um rebelde contra o sistema. Ele era um empresário violento que se integrou com sucesso à estrutura de poder colonial. Ele foi convocado à Inglaterra para responder pelo saque do Panamá, que ocorreu após a assinatura do Tratado de Madrid. Mas em vez de ser punido, foi condecorado cavaleiro pelo rei Carlos II e mais tarde serviu como vice-governador da Jamaica. Essa ascensão demonstrou que a linha divisória entre pirata e funcionário da realeza era incrivelmente tênue e que a pirataria, desde que servisse aos interesses da coroa, era um caminho legítimo para o poder e a riqueza. Juntamente com La Tortuga, a cidade de Port Royal, na Jamaica, tornou-se o principal centro das operações de pirataria sob o controle inglês. Era conhecida como a cidade mais perversa da Terra, um lugar de excessos desenfreados. Até que em 7 de junho de 1692, um terremoto devastador e um tsunami subsequente a afundaram literalmente no mar, um evento que muitos interpretaram como um castigo divino. À medida que o poder das potências europeias crescia e se consolidava no Caribe, e à medida que suas colônias se tornavam mais lucrativas, a necessidade de piratas como armas militares diminuiu. Os mesmos governos que haviam emitido cartas de corso começaram a ver os piratas como uma ameaça ao seu próprio comércio e estabilidade. A assinatura do Tratado de Madrid em 1670 entre a Inglaterra e a Espanha foi um ponto de virada. Nele, a Espanha reconheceu oficialmente as possessões inglesas no Caribe em troca da Inglaterra cessar todo o apoio aos bucaneiros.
Posteriormente, outros acordos consolidaram o fim da tolerância oficial. Os corsários ficaram sem o respaldo legal de suas coroas. A legislação inglesa contra a pirataria tornou-se muito mais rigorosa, e o perdão era oferecido àqueles que abandonassem a atividade ou a pena de morte àqueles que persistissem. Muitos bucaneiros se aposentaram ou se tornaram fazendeiros e funcionários coloniais, como Morgan. No entanto, muitos, acostumados a uma vida livre e lucrativa, recusaram-se a abandonar o mar. Com o aumento do patrulhamento no Caribe, muitos piratas voltaram-se para rotas novas e mais ricas. Nos anos 1690 e início dos anos 1700, ocorreu um fenômeno conhecido como a Rota dos Piratas, em que capitães como Henry Avery e William Kidd navegavam pelo Oceano Índico para atacar navios do Império Mughal e frotas mercantes que negociavam com a Companhia Britânica das Índias Orientais. Navios carregados de especiarias, seda, porcelana e, crucialmente, ouro da Índia ofereciam uma riqueza muito mais concentrada do que a das Antilhas. Embora fora do Caribe, essa fase lançou as bases para o retorno massivo da pirataria. O julgamento e a execução do capitão Kidd em 1701, apesar de ele alegar ter sido um corsário legal, serviram como um aviso público. A coroa não toleraria mais a pirataria, mesmo que esta fosse vagamente justificada por motivações políticas. A segunda e mais intensa fase da Idade de Ouro, centrada na década de 1715, foi o resultado direto de um evento geopolítico, a Guerra da Sucessão Espanhola, do ano 1701 ao ano 1714. Quando a guerra terminou com o Tratado de Utrecht, milhares de marinheiros, soldados e corsários que haviam sido legalmente empregados pelas marinhas britânica, francesa e holandesa foram dispensados sem pensão ou perspectivas de carreira. O desemprego em massa criou uma vasta reserva de marinheiros altamente qualificados, experientes em combate e acostumados à disciplina militar, que não tinham nada a perder. Esse desemprego foi combinado com as oportunidades criadas pelo naufrágio da frota do Tesouro Espanhola de 1715, perto da costa da Flórida. O ouro e a prata espalhados pelo fundo do mar, que a Espanha tentou recuperar sem sucesso, atraíram uma nova geração de predadores. Curta, inscreva-se e compartilhe. Nassau, nas Bahamas, tornou-se o novo centro da pirataria. Esta colônia britânica, mal defendida e geograficamente labiríntica, estrategicamente localizada perto das rotas espanholas e do local do naufrágio de 1715, foi tomada por piratas. Sob a liderança de capitães como Benjamin Hornigold, Charles Vane, Calico Jack Rackham e, acima de tudo, Barba Negra, Nassau se transformou em uma república dos piratas, uma comunidade de fato onde os ataques eram planejados, os navios eram reabastecidos e os saques eram divididos, operando com quase total impunidade. Era um bastião da liberdade, ainda que baseado no crime, e um desafio aberto à autoridade dos impérios. Edward Teach, ou Barba Negra, é o arquétipo do temido pirata. Ele não era apenas um marinheiro e tático formidável, mas também um mestre da guerra psicológica. Disse que ele amarrava pavios de canhão acesos na barba e no cabelo para se envolver numa nuvem de fumaça e terror antes de embarcar num navio, fazendo-o parecer uma figura demoníaca ou o próprio diabo. Seu navio, A Vingança da Rainha Ana, aterrorizou o litoral das Carolinas e da Virgínia. A tática de Barba Negra não era uma batalha prolongada, mas a rendição imediata do inimigo através do puro medo inspirado por sua imagem. O bloqueio do porto de Charleston no ano de 1718, um ato de ousadia sem precedentes, demonstrou o poder que a República Pirata havia acumulado. Ao contrário da rigidez das marinhas reais, os navios piratas dessa época eram regidos por artigos ou códigos de conduta que, embora brutais, garantiam um certo grau de democracia e disciplina interna. O capitão era eleito pela tripulação e podia ser deposto caso se mostrasse covarde ou tirânico, e todas as decisões importantes eram tomadas por votação. Foram estabelecidas regras detalhadas para a distribuição do saque, garantindo que o marinheiro comum recebesse uma parte considerável, frequentemente 1/10 do que o capitão recebia, mas o salário de um mês podia ser superior ao salário de anos na Marinha Real, assim como o grupo de chasse. No mundo da pirataria, eram estipuladas indenizações fixas para a perda de membros ou ferimentos, um sistema que contrastava fortemente com a negligência da Marinha Real Britânica.
Capitães como Bartholomew Roberts, Black Bart, com seu impressionante histórico de mais de 400 capturas, impunham regras rígidas que incluíam a proibição de jogos de azar a bordo, limites para o consumo de bebidas alcoólicas e a obrigação de recolher as velas em determinado horário para manter a ordem. Essa estrutura interna, que priorizava a oportunidade e a justiça básica, foi fundamental para atrair e reter tripulações de marinheiros insatisfeitos com a tirania dos capitães mercantes e da marinha. Ao lado dos homens, a Era de Ouro também testemunhou o surgimento de figuras femininas notáveis, que desafiaram as normas de gênero de uma época extremamente misógina. Anne Bonny e Mary Read navegaram sob o comando de Calico Jack Rackham. Ambas as mulheres se disfarçaram de homens para se juntarem às tripulações, embora seu gênero tenha sido revelado posteriormente, e lutaram em igualdade de condições com os homens, demonstrando uma ferocidade incomparável. Disse que quando o navio de Rackham foi capturado, apenas Bonny e Read lutaram, enquanto o resto da tripulação se acovardou. Dizem até que Anne Bonny repreendeu Rackham, seu amante, na véspera de sua execução. Se você tivesse lutado como um homem, não teria sido enforcado como um cão. Ambas foram julgadas na Jamaica, mas escaparam temporariamente da forca alegando gravidez. Sua história é um testemunho da marginalização e da igualdade de oportunidades que, paradoxalmente, a vida de pirata podia oferecer, mesmo que o preço a pagar fosse a forca. O declínio da Era de Ouro foi tão rápido quanto sua ascensão, impulsionado por uma resposta coordenada e implacável das potências navais, principalmente da Marinha Real Britânica. A nomeação de Woodes Rogers como governador das Bahamas em 1718 foi um ponto de virada. Rogers, ele próprio um antigo corsário, chegou a Nassau com autoridade para oferecer um perdão do rei, uma anistia real, a todos os piratas que se rendessem antes de um prazo determinado. Muitos, como o antigo líder Benjamin Hornigold, aceitaram o perdão e, pior ainda para a causa pirata, tornaram-se caçadores de piratas a serviço da coroa. Aqueles que se recusaram a aceitar o perdão, como Charles Vane e Barba Negra, foram implacavelmente perseguidos. Barba Negra foi emboscado e morto em uma luta brutal corpo a corpo em Ocracoke Inlet, Carolina do Norte, pelo tenente Robert Maynard. E sua cabeça foi cortada e pendurada no gurupés do navio de Maynard, um golpe crucial para o moral dos piratas. Charles Vane, um dos piratas mais obstinados de Nassau, foi capturado após um naufrágio e enforcado em Port Royal no ano de 1721. Por fim, Black Bart Roberts, o mais bem-sucedido em termos de capturas, morreu em combate contra o capitão Chaloner Ogle no ano de 1722, desmoralizando a frota pirata no Atlântico. Nos anos seguintes, as frotas navais intensificaram suas patrulhas e a aplicação da lei. Os julgamentos de piratas se tornaram espetáculos públicos e as execuções em massa serviram como avisos gráficos. Estima-se que quase 400 piratas foram enforcados nas Bahamas em um único ano. Lugares como Port Royal se tornaram bastiões da lei e da ordem. Em 1730, a grande era da pirataria no Caribe havia chegado ao fim. As condições que a haviam alimentado, a fraqueza espanhola, as guerras constantes entre as potências europeias e as vastas extensões de mar sem lei haviam desaparecido. O Caribe consolidou-se sob o controle europeu. E as economias coloniais, açúcar, tabaco, escravidão, tornaram-se mais estáveis e melhor protegidas. No entanto, o legado desses marinheiros rebeldes perdura. A imagem moderna do pirata, o tapa-olho, a perna de pau, o papagaio no ombro, é em grande parte uma invenção romântica da literatura do século XIX. Robert Louis Stevenson com Ilha do Tesouro, no ano de 1883, e a personagem de Long John Silver consolidaram a imagem do tesouro enterrado, o mapa marcado com um X e os códigos de conduta. Capitão Gancho de Peter Pan, J.M. Barrie e as inúmeras histórias pulp solidificaram a figura do vilão carismático e exótico. Esse imaginário coletivo obscureceu a dura realidade da vida de pirata, mas imortalizou o espírito de resistência e aventura. Hoje, a história dos piratas é revivida através da arqueologia subaquática, com a descoberta de naufrágios como o do A Vingança da Rainha Ana. Os destroços dos navios de Barba Negra e de Henry Morgan permitiram aos historiadores estudar artefatos da época, revelando detalhes sobre a vida a bordo, armamentos e complexas redes comerciais.
A cidade submersa de Port Royal permanece como uma cápsula do tempo da vida dos bucaneiros do século XVII. A pirataria, em sua essência, era um conflito social. Muitos piratas não eram nobres ou proprietários de terras, mas marinheiros da classe trabalhadora que fugiam das condições miseráveis e dos abusos dos navios mercantes e da marinha. Nos navios piratas, apesar da violência externa, eles encontraram um modo de vida que oferecia uma oportunidade e uma democracia que a sociedade europeia da época lhes negava. Seus códigos e sua resistência aos impérios os tornaram símbolos de liberdade individual e resistência ao poder opressor, embora seu caminho tenha sido pavimentado com sangue e violência. A história dos piratas do Caribe é, em última análise, a história de homens e mulheres que se viram no meio do choque de impérios e decidiram escrever suas próprias regras, navegando entre a liberdade absoluta e a execução certa. Suas lendas de tesouros escondidos, traições ousadas e batalhas épicas ainda ecoam nas ondas do Caribe, uma lembrança de uma época em que o mar era tanto um caminho para a riqueza quanto uma fuga da tirania, e onde um homem com um navio podia desafiar o mundo. Para compreender a magnitude da pirataria no Caribe, é essencial examinar os elementos logísticos e as ferramentas que tornaram possível essa organização criminosa de grande escala. Os piratas, especialmente na Era de Ouro, precisavam de embarcações que combinassem velocidade, capacidade de carga e poder de fogo. Eles frequentemente utilizavam navios capturados e os modificavam para seus propósitos. As chalupas eram a principal embarcação da pirataria. Pequenas, rápidas e de calado raso, podiam navegar nas águas rasas das Bahamas e das Pequenas Antilhas, onde os pesados navios de guerra reais não conseguiam entrar, e eram extremamente ágeis. As brigantinas eram maiores, oferecendo uma melhor combinação de velocidade e capacidade de carga, além de poderem ser equipadas com mais canhões. Quando os piratas capturavam grandes navios de guerra, como a Vingança da Rainha Ana de Barba Negra, originalmente uma embarcação francesa, transformavam-nos em plataformas de terror, pois seu grande poder de fogo intimidava os navios mercantes, levando-os a render-se sem lutar. As táticas de abordagem foram cruciais. Os piratas raramente queriam afundar um navio mercante, pois o saque e a própria embarcação seriam perdidos. O objetivo era uma rendição rápida, alcançada por meio de intimidação, o uso da bandeira Jolly Roger, gritos, música alta e a imagem aterradora do capitão, e um ataque rápido com uma rajada inicial de canhões para imobilizar o navio, seguida de um assalto veloz com mosquetes e sabres. O armamento dos piratas refletia seu foco no combate corpo a corpo e no elemento surpresa. O sabre, curto, robusto e com lâmina curva, era a arma mais icônica, ideal para combate nos espaços confinados do convés de um navio. Pistolas e mosquetes eram essenciais. As pistolas, frequentemente de pederneira, eram de tiro único e usadas para o choque inicial. O pirata geralmente carregava várias carregadas no cinto, enquanto os mosquetes eram usados para tiros de longo alcance antes do embarque. Os bucaneiros franceses, em particular, eram conhecidos por usar granadas rudimentares para semear o pânico e utilizavam canhões leves, necessários para imobilizar navios, embora preferissem canhões de calibre menor para conservar peso e manter a velocidade. Um mito comum é que os piratas viviam do que roubavam, mas na realidade, eles operavam com redes de suprimentos complexas, vitais para reabastecerem-se com água, comida, pólvora e, sobretudo, para venderem seus saques. Apesar dos esforços da coroa para sufocar o comércio com os piratas, sempre houve portos coloniais corruptos dispostos a negociar, como Nova York, Rhode Island e Charleston, nas colônias americanas, que frequentemente negociavam com piratas, comprando rum, açúcar e tecidos saqueados a preços ridiculamente baixos. O abastecimento de produtos frescos, carne, vegetais e água eram desafios constantes. Bases secretas em locais remotos como as Ilhas Virgens, os Caios da Flórida e a costa de Madagascar eram cruciais para a docagem, limpeza do casco do navio e o reabastecimento. Além disso, a figura do médico ou cirurgião, embora muitas vezes fosse um simples barbeiro com experiência em amputações, era vital para manter a capacidade de combate da tripulação. Os códigos piratas ofereciam compensação específica para garantir que cirurgiões se juntassem à tripulação.
A pirataria no Caribe não pode ser compreendida sem o contexto econômico que a alimentou: o comércio triangular e, crucialmente, o tráfico de escravos. O Caribe tornou-se o motor da produção de açúcar e tabaco, mercadorias que exigiam uma enorme força de trabalho escrava. O comércio de escravos tornou-se parte integrante dos saques piratas. Os navios que transportavam escravos, conhecidos como guineanos, eram alvos muito lucrativos. Os escravos capturados eram vendidos em colônias dispostas a fazer vista grossa, proporcionando um lucro imediato e líquido. O asiento, a licença para vender escravos às colônias espanholas, era um monopólio extremamente cobiçado e uma fonte de tensão constante. O Tratado de Utrecht de 1713 concedeu o asiento para a Grã-Bretanha, intensificando o tráfego britânico e, portanto, o número de navios que navegam pelo Caribe. Paradoxalmente, a vida de pirata, embora brutal, muitas vezes oferecia uma rota de fuga e um tipo de igualdade ausente no sistema colonial. As tripulações piratas eram notavelmente diversas, incluindo homens de todas as nacionalidades europeias, bem como muitos africanos livres, mulatos e escravos fugitivos. A bordo de um navio pirata, um homem negro podia ter voz e voto e uma parte igual do saque, algo impensável nas plantações. Há registros de piratas negros notáveis que serviram como capitães ou em posições de comando, demonstrando que a meritocracia, ainda que limitada, existia no mar. Um exemplo é Black Caesar, um escravo africano que escapou e se tornou tenente de Barba Negra. Após a morte de Barba Negra, ele foi capturado e enforcado. A pirataria, portanto, era um fenômeno complexo, um motor de violência e ganância, mas também, em alguns aspectos, um refúgio para aqueles marginalizados pela rígida estrutura de classes e raça do Caribe colonial. O impacto cultural dos piratas do Caribe é incalculável, transcendendo a história para se tornar um mito global. Embora Stevenson tenha popularizado a figura do pirata literário, Hollywood e outros meios de comunicação o levaram à fama mundial. Filmes como Capitão Blood, no ano de 1935, com Errol Flynn, e O Cisne Negro, no ano de 1942, estabeleceu o gênero de aventuras marítimas, idealizando os piratas como heróis rebeldes e galantes. O parque temático Piratas do Caribe na Disneylândia, em 1967, e a subsequente franquia cinematográfica, lançada em 2003, solidificaram a iconografia do pirata moderno. A personagem de Jack Sparrow, um anti-herói carismático e ambíguo, encapsula o fascínio contemporâneo pela liberdade e pela astúcia dos piratas. Apesar de a maioria dos piratas gastar seus saques tão rápido quanto os ganhavam, o mito do tesouro enterrado persiste. A lenda do Capitão Kidd, em particular, está intrinsecamente ligada à ideia de ter enterrado um tesouro imenso. Sua associação com a Ilha do Tesouro e outros locais inspirou inúmeras caças ao tesouro ao longo dos séculos. Embora não haja provas concretas de um grande tesouro enterrado por Barba Negra, a descoberta dos destroços de seu navio manteve a busca ativa. Em última análise, a história de Piratas do Caribe nos lembra que a linha que separa o fora da lei do herói é frequentemente traçada pelos vencedores. Esses homens e mulheres navegaram pelos limites da lei e da sobrevivência, deixando um rastro de ganância, ambição e, acima de tudo, uma sede implacável de liberdade nos mares. Seu impacto na geopolítica caribenha e sua imortalização na cultura popular garantem que suas lendas, de galeões carregados de ouro e ousadas traições, continuem a ecoar nas ondas do Caribe. Uma lembrança de uma época em que o mar era tanto um caminho para a riqueza quanto uma fuga da tirania, e onde um homem com um navio podia desafiar o mundo. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.